Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos para a nossa aula de ciências, né? Vamos fazer a correção da atividade de casa, página 232. Em seguida vamos concluir o capítulo 1, Descobrindo o Céu. Vamos lá? Hoje nós vamos falar continuando falando sobre astronomia, né? Os telescópios, tá? E outras particularidades. Então, na página 232, nós temos aí a seção Interação, que diz o seguinte: muitos artistas, por meio de suas obras, registraram a própria visão sobre a criação do universo. Um desses artistas é Michelangelo Buonarroti, um pintor que em 1508 foi convidado a pintar o teto da Capela Sistina no Vaticano. Entre os vários afrescos que fez, um dos mais conhecidos é a criação de Adão. Tá? Essa imagem que está mostrando aí. Qual mensagem, né, Michelangelo quis passar com esse afresco? Reúna-se em equipe e responda as questões a seguir. Vocês vão fazer em casa mesmo, tá? Primeira questão: o que essa obra representa? Descreva quais aspectos da obra fizeram você chegar a essa conclusão. Gente, essa é uma resposta pessoal, né? Mas, se eu fosse responder, eu coloquei uma sugestão de resposta para vocês, né? Que essa obra, ela representa, né, a criação do homem por Deus, tá? Na imagem a gente observa, né? Deus em cima, com os anjos, e o homem, né, aí na terra, tá? Segunda questão: quais elementos são representados na pintura, né? Nós temos a presença de Deus sendo carregado por anjos, né? E de Adão no momento da sua criação, ok? Terceira questão, a sugestão, tá, gente? Vocês tiverem colocado mais ou menos assim, tá correto. Terceira questão: após analisar a obra, qual é sua interpretação sobre ela e sobre a ideia de Michelangelo? Tá? Também é uma resposta pessoal. Sugestão: Adão, segundo o livro bíblico, foi criado à semelhança de Deus. Na pintura podemos constatar tal paridade e simetria, né? A semelhança com Deus, tá? Os corpos de ambos são exibidos deitados de frente, né, com o mortal, no caso Adão, no ambiente terrestre, como mostra aí, né? E inicialmente sozinho, tá? Porque foi a criação, né? E já o ser divino, Deus, está envolvido, né, em um manto e rodeado por anjos, tá? Essa aí foi, né, a interpretação, né, a minha visão sobre essa obra, tá? Se vocês tiverem colocado mais ou menos assim, tá tudo ok, certo? Agora nós vamos continuar aí o nosso conteúdo lá na página 237. Vamos falar um pouquinho sobre Galileu Galilei, né? Quem foi, quais são a sua contribuição, né, para a astronomia e a evolução dessas observações astronômicas feitas por esse grande homem, tá? Segundo, né, o modelo heliocêntrico que foi proposto por Nicolau Copérnico, lá na parte que nós já falamos na semana passada, apesar de não receber muito apoio na época, ele foi estudado e foi desenvolvido por outros astrônomos, né, dentre eles quem? Galileu Galilei. Tá? Então, Galileu Galilei, ele era adepto do experimento, né, para desenvolver teorias, hipóteses e instrumentos, ou seja, sempre fazia experimentação. Tá? Ele fazia também observações, né, para poder criar hipóteses, teorias do céu com lunetas. A gente vai mostrar mais na frente a luneta que ele utilizou para fazer observações no céu, e essas observações, né, elas contrariavam o modelo geocêntrico. Aí eu pergunto a vocês, né, vou perguntar aqui e já vou responder. O modelo geocêntrico era aquele que dizia que a Terra era o centro do universo, né? Mas Nicolau Copérnico, né, propôs um modelo heliocêntrico que dizia, né, comprovou que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol era o centro do universo. E Galileu Galilei, ele observou, né,
E através de suas observações, ele também, juntamente com o Nicolau Copérnico, ele condenava aquele modelo geocêntrico, que dizia que a Terra era o centro do universo. Ok? Ele escreveu, né? Publicou uma obra em 1610, ó gente, olha, foi bem no passado, em 1610 ele publicou essa obra Mensageiro das Estrelas, né? Essa obra ela contava com observações que foram feitas por ele, né? E muitas descobertas. Dentre essas descobertas, nós temos aqui algumas, né? Que o livro de vocês traz. São as sombras lunares, né? Com observação através da sua luneta, né? Ele descobriu que as sombras lunares tinham origem em um relevo irregular que a Lua tinha, com cratera, com montanha, tá? As manchas solares, né? Ele observou também o Sol e notou várias manchas de cores, né, de tonalidades diferentes na superfície solar. Temos também como descoberta, né, que está escrita nesse livro, satélites de Júpiter. Tá? Ele descobriu que havia 4 luas que orbitavam, né, que hoje foram conhecidas e são conhecidas hoje como satélites galileanos, né, porque foram descobertos por Galileu Galilei. E as fases de Vênus, né? Ele viu que Vênus, assim como a Lua, também apresentava fases, tá? Ok? Bom, mas tudo isso, né, essa teoria, né, do modelo heliocêntrico que o Galileu Galilei defendia, isso custou um preço caro para ele, tá? Porque ele contrariava as leis, né, o pensamento da igreja. Então, por isso, ele, depois que ele fez as suas publicações, né, ele foi condenado pela igreja, né, a uma prisão domiciliar. Ele não podia sair de casa, né, e ele ficou nessa prisão domiciliar até a sua morte, ok? Porque as ideias, elas eram opostas às ideias, né, da época da Igreja Católica. Bom, temos aqui a evolução dos telescópios, né? Telescópios, gente, eles são instrumentos, né, que são muito importantes para o estudo dos astros e o desenvolvimento da astronomia, né? Eles foram aprimorados com o passar dos anos, né? Antigamente nós só tínhamos observação dos astros a olho nu. Depois veio a invenção da luneta, né? Que era um princípio, né, de um telescópio por Galileu Galilei. Tá? Ele fez várias descobertas na Via Láctea, aquelas que nós já mostramos, né? Sombras lunares, manchas solares, as fases de Vênus e os satélites de Júpiter. Tá? Em 1672, Isaac Newton ele confeccionou, né? Ele criou um telescópio de apenas 30 centímetros. Então, era bem pequenininho, né? Tamanho de uma régua, né? Que a gente tem em casa, geralmente, tá? Que utilizava espelhos ao invés de lentes, né? Os telescópios os primeiros telescópios que foram criados, eles tinham apenas lentes, né? Tinham lentes objetivas, tá? Que iam buscar, né, a imagem de um objeto, e tinham a lente ocular, que é aquela que a pessoa encostava o olho, certo? Os telescópios refletores, né, que foram inventados por Isaac Newton, eles foram, na verdade, um aprimoramento dos refratores, certo? Que foram criados, por exemplo, como o telescópio de grandes proporções, né, que foi confeccionado por William Herschel, tá? E que casualmente, né, graças a esse telescópio, ele tinha grandes ampliações, né, podia observar longas distâncias, e ele casualmente, observando o mesmo céu, ele conseguiu identificar um planeta, né, que foi o planeta Urano, até então que não tinha sido ainda descoberto. Isso foi em 1781. Aqui a gente tem o telescópio de Galileu à esquerda, né, e o telescópio de Newton, que era pequenininho também, tá? Hoje, né, hoje que eu digo, nos dias atuais,
em 1990, a NASA ela lançou para o espaço, né, um telescópio, que é esse que está mostrado aí na imagem, telescópio Hubble, né? Esse telescópio, gente, ele é de reflexão, ele utiliza a combinação de câmeras que vão capturar as imagens, tá, bastante distantes, e também de espelhos. Essas imagens elas são transmitidas por sinais a uma estação receptora que tem lá nos Estados Unidos, né? Então, de lá para cá, né, já foram confeccionados vários telescópios, tá, que dessa forma possibilitou, né, um avanço muito grande na astronomia. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história, né, que faz ciência, né? Os conhecimentos científicos, eles foram analisados, testados, comprovados e desenvolvidos, e a astrofísica, né, é um dos ramos da astronomia que estuda o universo com base nas leis da física e utiliza instrumentos de observação, como os telescópios, tá? Qual o objetivo dessa ciência, né? Entender a estrutura do universo, determinar a idade do universo, a evolução dos corpos celestes, estudar também ondas eletromagnéticas que são emitidas pelos astros e também investigar os efeitos da atividade solar, tá? Ok? Agora a gente vai fazer uma atividadezinha na página 240, página 241. Mas só uma curiosidade, né? Na página 240, nós temos aí o Desenvolver e Aplicar, que traz 3 matérias sobre telescópios espaciais. Essa primeira matéria, ela fala do telescópio espacial Hubble, né? Que é esse que a gente mostrou na imagem. Que ele orbita, né, que ele está em órbita há cerca de 30 anos. O segundo texto, ele fala sobre o telescópio, né, de James Webb, tá, que tem uma previsão para ser lançado no espaço em 2021. Talvez substitua, né, o Hubble, vai se aposentar. E o terceiro texto, ele fala sobre os futuros telescópios espaciais que a NASA quer lançar até o ano de 2030, ok? Lendo-se esses 3 textos, nós temos aí 3 perguntinhas, tá? Primeira, qual é a importância dos telescópios para a astronomia, né? Essa aqui é uma resposta pessoal, coloquei aqui uma sugestão. A astronomia, ela teve seus maiores e mais importantes avanços, gente, após a descoberta dos instrumentos de observação, né, como o telescópio, tá? A segunda questão, para você, quais são as principais descobertas realizadas pelos telescópios espaciais? Também aqui foi uma sugestão minha, vocês pesquisam, tá? Né, a observação de buracos negros supermassivos, as colisões planetárias, tá? A idade do universo, a evolução das galáxias, a atmosfera de exoplanetas, gerações de estrelas, dentre outros. Então, vocês procurem no Google, né, essas informações, né, essas principais descobertas, tá? Não precisa ser somente essas que eu coloquei. Terceira questão e última, pesquise na internet imagens obtidas de telescópios espaciais. Escolha a que você achou mais interessante e pesquise o que foi descoberto. Apresente para a turma a imagem e sua resposta. Então, a gente vai apresentar somente aqui na sala, né? Então, a gente tem aí uma sugestão, eu peguei aqui um buraco negro, né, supermassivo, uma imagem, né, e vou agora falar um pouquinho sobre ela. No início dos anos de 1990, suspeitava-se que no centro de várias galáxias existiam buracos negros supermassivos. Isso era algo difícil de comprovar, mas logo após o lançamento do telescópio Hubble, foram confirmadas as suspeitas, graças às imagens do telescópio, que eram 5 vezes mais nítidas do que se podia observar até então, né? Esse telescópio ficou conhecido como o verdadeiro caçador de buracos negros, tá? Por quê? Porque ele tinha um poder de ampliação, de captação de imagens, né, dos astros bem mais promissora do que os anteriores, tá bom? Gente, então a nossa aula vai ficando por aqui. A tarefa de casa vai na agenda de forma complementar para vocês e a gente se vê na próxima semana. Tenham todos um bom estudo.